Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar a história central, a grande narrativa que une um dos livros mais importantes de todos os tempos, o livro de Gênesis. Vamos lá, muita gente pensa em Gênesis e logo vem à cabeça a criação, Adão e Eva, a Arca de Noé, os começos, certo? Mas e se a história principal for muito além de como o mundo começou? A grande sacada que vamos explorar aqui é esta. Gênesis é, na sua essência, sobre o início do plano de Deus para resgatar e consertar um mundo que se quebrou. É a primeira peça de um enorme quebra-cabeça. Para a gente entender por que um plano de resgate era necessário, a gente precisa primeiro entender o problema. E a primeira parte do livro ali, dos capítulos 1 a 11, mostra exatamente isso, como o mundo perfeito foi criado e como ele se partiu por causa da rebelião humana. É aqui que está o coração do livro. O tema que amarra tudo em Gênesis é o começo do plano redentor de Deus. Cada história aponta para isso, para o poder total de Deus na criação e depois para a sua escolha de uma família específica através da qual ele iria abençoar o mundo inteiro. E não demora muito para a gente ver por que essa redenção era tão necessária. A história vai mostrando uma fratura cada vez maior na relação de Deus com a humanidade. Começa com uma criação perfeita, boa e ordenada. Mas aí vem a queda, a desobediência, que traz o pecado. Isso se espalha tanto que leva ao dilúvio. E mesmo depois, a rebelião continua, lá na Torre de Babel, que acaba com todo mundo disperso. Mas olha que incrível! Bem no meio desse cenário de juízo, lá no início, a gente encontra a primeira sementinha de esperança. Deus faz uma promessa, misteriosa, mas muito poderosa. A promessa de que um dia um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, derrotando o mal de uma vez por todas. Toda a história que vem depois é sobre como essa promessa vai se cumprir. Então, o recado principal aqui é o seguinte: mesmo que a rebelião humana se espalhe e pareça que tudo deu errado, o plano de Deus não pode ser impedido. Ele continua soberano, no controle, preparando o cenário para a sua solução. E agora vamos ver como essa solução começa a tomar forma. A partir do capítulo 12, o foco da história muda. A gente sai de uma visão ampla, universal, e dá um close em uma única família. É aqui que começa a solução, com a promessa e aqueles que foram escolhidos para guardá-la. O ponto de virada é o chamado de um homem chamado Abraão. Deus faz a ele uma promessa com 3 partes, que se torna o motor de todo o resto da história bíblica. Primeiro, fazer de Abraão uma grande nação, ou seja, dar a ele muitos descendentes. Segundo, dar a essa nação uma terra. E terceiro, o mais importante, usar essa família para abençoar todas as nações da terra. Isso mostra pra gente que Gênesis não é só um monte de histórias soltas, sabe? É a narrativa de como essa promessa foi cuidadosamente protegida e passada de pai para filho. Começa com Abraão, o escolhido, continua com seu filho, Isaque, o filho do milagre, e se multiplica com Jacó, cujos 12 filhos se tornam os pais das 12 tribos de Israel. A mensagem é clara: Deus é fiel e conduz sua promessa, mesmo através de pessoas cheias de falhas. E para fechar o livro com chave de ouro, a gente tem um exemplo mais nítido de como Deus age nos bastidores da história. É um verdadeiro retrato da redenção, focado na jornada incrível de José. A história de José é fascinante porque ela ecoa de muitas formas a história de redenção maior que viria com Cristo. Parem para pensar nas semelhanças. Ambos eram muito amados por seus pais. Ambos foram odiados e rejeitados pelos próprios irmãos. Foram vendidos por prata, condenados, mesmo sendo inocentes. E, o ponto crucial, ambos saíram da humilhação para uma posição de honra, se tornando a fonte de salvação para o seu povo. E a história toda é resumida de forma perfeita nas palavras do próprio José, quando ele reencontra seus irmãos. Ele diz: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem para preservar a vida de muitos." Essa frase, gente, é talvez o melhor resumo de todo o livro de Gênesis. Deus está no controle, e ele usa até as piores ações humanas para cumprir seus planos bons. Então, como o livro termina? Bom, o último trecho nos mostra um fim que, na verdade, é só o começo. O momento em que a gente vê que a promessa foi cuidadosamente preservada. Quando a família de Jacó vai para o Egito para escapar da fome, eles são apenas um pequeno clã de 70 pessoas. É uma sementinha, de onde uma grande nação iria crescer, exatamente como Deus tinha prometido lá atrás para Abraão.
Então percebem? Gênesis não termina com um fracasso, mas com a promessa segura. A família escolhida por Deus foi salva. A promessa está intacta. A história está só começando, preparando o palco para o próximo grande ato. O que nos deixa com uma pergunta final para pensar. Se Gênesis estabelece a promessa, como exatamente Deus vai transformar aquele pequeno grupo de 70 pessoas na grande nação que ele prometeu? E como, através deles, a bênção vai chegar ao mundo inteiro? Bom, a resposta para isso é o que o resto da Bíblia vai nos contar.